O século XIX foi um período marcado pelo romantismo, o realismo, o impressionismo e o pós-impressionismo, movimentos que não apenas refletiram as mudanças sociais e políticas da época, mas também moldaram a maneira como vemos o mundo até hoje. Gustave Courbet, pioneiro do realismo, desafiou as convenções artísticas ao retratar a realidade sem idealizações, expondo a beleza crua e a dignidade dos trabalhadores do campo. Sua obra, Os Camponeses de Flagey Retornando da Feira, de 1855, pulsa com a vitalidade da vida rural, a composição dinâmica com cavalos robustos e figuras imponentes, captura a energia de um povo que retorna para casa após um dia de trabalho. O impressionista do século XIX, Claude Monet, foi uma força inovadora no desenvolvimento da arte expressiva. Como os outros impressionistas, o objetivo de Monet em sua pintura era capturar a realidade e analisar a natureza sempre mutável da luz e da cor. Ele registrou fielmente seu entorno, da sujeira de uma estação ferroviária parisiense à beleza incandescente de suas pinturas posteriores, baseadas nos jardins que criou em Giverny, no nordeste da França. Ao se esforçar para traduzir sua percepção única do mundo natural diretamente para a tela, Claude Monet foi fundamental para forjar uma direção completamente nova para o mundo da arte. Já o pós-impressionismo englobou uma variedade de estilos que desafiavam o foco óptico e o naturalismo do impressionismo. Buscando mais estrutura, simbolismo e expressão pessoal, os pós-impressionistas enfatizaram as qualidades abstratas em detrimento da realidade observável. Entre as principais figuras estavam Georges Seurat, Van Gogh, Paul Cézanne e Paul Gauguin. Embora mantivessem elementos de representação, os artistas enfatizavam cada vez mais a linguagem visual abstrata. Contornos e cores fortes ajudaram a criar estrutura, ordem e simbolismo na obra de arte. A memória, as emoções, os sonhos e o subconsciente geralmente inspiravam os temas pós-impressionistas em vez da observação direta. Ao exagerar ou distorcer formas, relações espaciais e cores, os artistas procuravam transmitir verdades interiores. Figuras e paisagens se tornaram veículos de significado simbólico e visão subjetiva. Muitos foram os pioneiros que pesquisaram como fixar uma imagem no papel. Tirar fotografia, fazer um retrato, tornou-se moda na segunda metade do século XIX. A primeira fotografia propriamente dita foi obra do francês Joseph Niepce. Ele estudava as propriedades do cloreto de prata sobre papel desde 1817 e obteve sua grande obra no verão de 1826. Por sua vez, outro francês, Louis-Jacques Mandet Daguerre, desenvolveu alguns anos depois o aparelho que leva seu nome, o daguerreótipo, capaz de gravar imagens permanentes. O equipamento foi apresentado à Academia de Ciências de Paris em 1839, ano que entrou para a história como um marco para a fotografia. A fotografia foi responsável por uma grande revolução na pintura, já que possibilitava uma representação perfeita do objeto fotografado. Assim, não fazia mais sentido pintar quadros com o objetivo de representar a realidade se a câmera fotográfica fazia isso de maneira rápida e precisa. A partir desse momento, a pintura começou a se modificar e novos estilos e movimentos artísticos surgiram. O impressionismo é um exemplo claro da influência da fotografia no curso da pintura. O impressionismo buscava não mais representar o real, mas fixar uma impressão visual causada por formas ou cenas da natureza e as sensações geradas pelas variações de luz. A arte moderna ocorreu entre o final do século XIX e meados do século XX, caracterizada pela ruptura com os padrões clássicos e acadêmicos.
Os artistas passaram a priorizar a expressão de sentimentos, a abstração e a inovação tecnológica. O impressionismo, por romper com as regras rígidas da pintura acadêmica ao deixar de buscar o realismo fotográfico, é considerado o grande marco inaugural da arte moderna. Algumas características das obras impressionistas são as cores justapostas, o uso da luz e a eliminação do preto para sombras, pinceladas rápidas e visíveis e a ausência de linhas de contorno. Algumas técnicas desenvolvidas e utilizadas em obras pós-impressionistas são o pontilhismo, a pincelada gestual e expressiva, a geometrização e planificação da natureza e o sintetismo e o cloisonné.